havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária em 1 de março de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Ivanir de Melo, doutor Eduardo Moura, doutor Edson da Creatinina e tio Carlos, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, doutor Jorge Manaia, doutor Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Chiquinho Brazão, Argemiro Pimentel, Adilson Pires, Roberto Monteiro, Carlinhos Mecânico, Ivanir de Melo, Eliomar Coelho, Jorginho da SOS, Dr. Edson da Creatinina, Raimon, Dr. Eduardo Moura e S. Ferraz, 16, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Melo e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas e 48 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, eu queria, senhor presidente, usar aqui os minutos que eu tenho direito para falar sobre um assunto. Na última quinta-feira, quando aqui estive, falava que a questão da saúde passou a ser uma questão da campanha da fraternidade. Estamos vendo que a campanha da fraternidade chegou à conclusão que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, mas não é nem todos têm direito, nem o Estado cumpre. E nessa semana, agora, final da semana, um episódio triste, complicado, surgiu aqui no Rio de Janeiro em relação à saúde. O Ministério da Saúde resolveu publicar um documento que é exatamente algo que é discursado. A distância do discurso até a prática é muito grande. Atualmente, uma das coisas que mais se fala na gestão das secretarias aqui de saúde do Estado, do município, é que nós temos que trabalhar com metas. Temos que atingir as metas. Se não atingirmos as metas, nós não teremos aquilo que prometemos. E assim nos foi mostrado aqui na audiência pública sobre a saúde, uma centena de metas para serem cumpridas. Constantemente, ouve-se dizer que a saúde no Rio de Janeiro vai muito bem, que é apenas um discurso da oposição. Eu acho, senhor presidente, que a Confederação Nacional dos Bispos não faz parte da base de oposição, nem da base de apoio ao governo, nem da oposição ao governo municipal. Como acho também que o ministro da Saúde não pertence ao PSOL, ou ao PR, ou ao DEM, ou ao PSDB, que são partidos que estão na oposição do governo. O que foi dito, e aí o que eu queria só lembrar, qual é a minha única preocupação em relação a isso? É a maneira como as autoridades reagem quando a notícia não é boa para elas. Quando se diz lá, foi ótimo, maravilhoso, quando o secretário homenageado ganha medalha aqui na casa, é uma maravilha, tudo certo. Quando vem uma crítica a esse trabalho, a crítica é recebida com um destempero digno de uma internação num hospital psiquiátrico. A reação do prefeito Eduardo Paes, quando não controlou como consegue fazer constantemente as notícias, quando abriu o jornal e viu lá, Rio de Janeiro, a pior cidade em saúde do Brasil,
Quando as rádios começaram a dar essa notícia, o destempero do prefeito foi absolutamente visível. E é exatamente este ponto que eu queria colocar. Foi dito, até que o secretário municipal reagiu menos, foi mais comedido. Mas o prefeito não. O prefeito disse que isto era um absurdo, que o ministro tinha mais o que fazer. Disse que esse ministro, que está aqui há pouco tempo, ao invés de apresentar estatísticas, que ele fosse trabalhar para entender o que ele fez. Que mesmo não precisando do dinheiro federal, que a prefeitura tem muito dinheiro, não precisa do dinheiro federal, que mesmo assim ele cobrava que pelo menos para a Baixada Fluminense o Ministério da Saúde desse verbas, porque para o Rio de Janeiro ele não dá verba alguma. E que claramente essa pesquisa é uma pesquisa eleitoreira, visava apenas denegrir o nome da Prefeitura do Rio, que é a que melhor atende a saúde no Rio de Janeiro e a que melhor resultados tem. E que isso foi provocado exatamente para tirar a boa imagem que tinha da saúde do Rio de Janeiro. Que eu não sei onde estava essa boa imagem, mas ele disse que tinha. Dizendo que se fosse acoplados os dados de 2011, nós estaríamos vendo que isto é uma mentira, que a saúde do Rio vai bem. Eu queria lembrar os senhores vereadores da casa, grande parte dos vereadores fazem parte da base do governo e que participam com todo o direito das inaugurações das clínicas da família, que entendam uma coisa muito importante para suas próprias candidaturas. Nem sempre apenas a inauguração da clínica da família serve. Os dados, nós precisamos estudar um pouco mais o que falamos. Eu abro mão do prefeito ter estudado, porque o prefeito não é da área da saúde, o prefeito é da política. Ele falar alguma besteira, como falou, em relação aos números, eu até acho que é normal. Eu não posso admitir que as pessoas da área da saúde admitam isso. Pois bem, qual é a denúncia que é feita? Se fossem feitos dados de 2011, senhor presidente, diz o prefeito, nós estaríamos muito bem. Eu só quero lembrar, porque não leram para ele não teve o trabalho de ler, não leram para ele o que é o índice de avaliação do Ministério da Saúde. E eu vou citar apenas alguns dados comparativos para mostrar que não é somente este indicador, este índice de desempenho do SUS, não é somente de saúde da família. Vou ler para vocês alguns pontos para tirar completamente aquilo, desmentir completamente aquilo que o prefeito falou. Por exemplo, um dos itens avaliados é a cobertura populacional estimada de equipes básicas da saúde. Isto é a saúde da família. E a nota do Rio de Janeiro foi 4,33. As notas são de 0 a 10. E as notas são dadas pelo Ministério da Saúde, não são dadas pela oposição, e são dadas em cima de informações prestadas pela saúde do Rio de Janeiro. O estado, o município que ficou mais bem colocado, Vitória do Espírito Santo, teve 7,07. Aí diz alguém deveria ter segurado o prefeito, não fale uma coisa dessa. Diz o prefeito, mas não é vantagem nenhuma. Vitória tem 77 equipes de saúde da família, o Rio tem 600. Mas Vitória não tem 500 mil habitantes. E o Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes. Ter 600 equipes não é vantagem alguma. Ele esqueceu de uma guarda, faltou a aula de matemática, a questão da proporção. Um segundo item, cobertura populacional estimada de equipes básicas de saúde bucal. O Rio de Janeiro, apesar das OS estarem comprando muito material de odontologia, que nós vamos ter que ver isso aqui com calma, a preços muito acima do que a prefeitura compra, nós vamos ter que ver isso aqui com calma. Apesar disso, a nota do Rio de Janeiro foi 2,3. Enquanto Londrina, por exemplo, teve 7,35. São Paulo, 6,11. Porto Alegre, 5,9. Bom, estamos falando apenas de dados de saúde da família. Mas esse índice não é só de dados de saúde da família. Por exemplo, razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 63 anos, em população da mesma faixa etária. O Rio de Janeiro tirou 0,98 exames de mamografia. Esse não adianta pegar os índices de 2011, porque isso não é saúde da família. Isto não é saúde da família.
Isto é feito em outra área. E não adianta, até em 2012, se fizer, a razão é muito ruim. Todo mundo sabe que não consegue fazer mamografia no Rio de Janeiro. Então, esse é um índice que não adianta mudar o tempo. O prefeito não sabia disso. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos. O Rio de Janeiro tirou nota 2,61 contra 6,29 de Vitória, 4,4 de Belo Horizonte. Mais um índice que não está ligado à saúde da família. Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade. Tentar internar alguém para fazer uma cirurgiazinha no hospital, que todo mundo fica pedindo aos vereadores para internar. Todo mundo aqui fica pedindo ao vereador que interne no hospital X. O vereador vai lá, dá uma medalha para o diretor, para ficar melhor com o diretor, e acaba tentando depois conseguir uma vaga lá dentro. Isto aqui, o Rio de Janeiro tirou uma péssima nota. Procedimentos ambulatoriais, não tem nada a ver com a saúde da família, não tem nada a ver com a clínica da família. Procedimentos ambulatoriais de média complexidade. Quem é que não recebeu no seu gabinete um pedido para arrumar um cardiologista, porque o saúde da família atendeu, mas acabou ali? Que deu o sujeito para fazer o pneumologista, o urologista, o nefrologista. O Rio de Janeiro recebeu nesse item a nota 1,68. E as internações nos hospitais para problema clínico de alta complexidade. Problemas importantes. Nota do Rio de Janeiro, 2,41. O que tem a ver isso aqui, vereador Eduardo Moura, com atenção básica? Internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade. Nada a ver com atenção básica. A nota não iria mudar nada se fosse agora. A nota é a mesma. Nós sabemos que é aí que está mal a prefeitura. Que não é na saúde da família que está mal. Que aí é que está mal. Razão do procedimento ambulatorial de alta complexidade. Quem é que consegue internar um paciente num ambulatório para fazer o segmento ou até, quem sabe, precisar de uma diálise? Ninguém. Nota do Rio de Janeiro, 2,88. Então, senhores, eu queria só para desmentir as informações que são dadas. Isso foi feito, hoje chegaram ao desplante dizer, hoje tem uma notícia, de que o ministro tinha feito isso tudo porque está associado, o vereador Raymond, o ministro da Saúde teria dado nota baixa ao Rio, porque ele está associado à candidatura do senador Lindbergh Faria. Essa é a razão da nota baixa, que disseram hoje aqui, está num jornal isso hoje. Então, só para lembrar, e peço àqueles que falarem sobre isso, leiam primeiro, para não fazer igual o prefeito, não foi orientado, leu, falou besteira. Não é só de atenção básica. O índice avaliado são vários índices, tem uma parte de atenção básica que o Rio foi mal e que é de 2009, 2010, que é uma herança do governo anterior, é verdade. Mas a 2011, se pegasse esses 5 itens que eu falei aqui, e outros mais 10 que eu não quis cansar vocês, nós íamos ver que está pior do que estava em 2009. Nós fomos ver o que acontece para internar doente nos hospitais, é isso, para fazer mamografia é isso. Então não é verdade, vereador, que o índice foi feito dessa maneira. E para concluir, senhor presidente, é a outra mentira. Foi dito pelo prefeito de que o Ministério da Saúde não coloca dinheiro no Rio de Janeiro. Eu peço aos senhores e disponibilizo esse documento, que não é meu, é da Controladoria do Município, Controladoria Geral do Município. Aqui está dizendo quanto se gastou em saúde nos anos do governo Eduardo Paes e quanto o Ministério da Saúde colocou. Por exemplo, vereador Tio Carlos, em 2009, o Ministério da Saúde colocou aqui na Prefeitura 797 milhões de reais. Em 2010, eu não sou do PT, nem estou defendendo o governo Dilma. Exatamente, nunca perde a qualidade. Em 2010, o governo federal colocou aqui na saúde do Rio 930 milhões de reais. E agora, em 2011, colocou no Rio 1 bilhão e 62 milhões de reais. Então, nos 3 anos do governo Eduardo Paes, a Prefeitura gastou em saúde 7 bilhões e 600, mais ou menos por aí, segundo a CGM, a Controladoria. Desses 7 bilhões e 600, 2.600, o que equivale a 37%, foram recursos federais. Então, é uma mentira dizer que o Ministério da Saúde não bota dinheiro no Rio de Janeiro. Não é verdade.
Se ele está sendo bem usado, é outro assunto, mas é outra alegação desesperada. Então, esses dois fatos, para encerrar, senhor presidente, nos mostram que realmente o prefeito foi mal. Acho que ele ainda estava um pouco sob efeitos do trido momesco. Acho que o carnaval não tinha feito muito bem, aquele negócio de chapéu colorido, sapato colorido, deixou o prefeito um pouco zonzo e ele entrou numa área que é preciso entender para falar. Ele devia ter ouvido pelo menos o secretário dele. O secretário Rancho foi muito comedido nas medidas, reconheceu os problemas do Rio de Janeiro, só reclamou que foram cobrar atrás. Eu só queria lembrar que se cobrasse hoje, e eu proponho que seja feita essa avaliação, que o Ministério faça a avaliação hoje, com todos os dados. Evidente, a saúde da família vai melhorar e que os outros vão continuar como estão. Ou é mentira o que estamos vendo nos hospitais, ou nenhum dos senhores recebe reclamações da saúde. Então é só para deixar bem claro que aqui ninguém é maluco, nem ninguém rasga a nota de R$2, pelo menos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivani de Mello. Boa tarde, meus colegas vereadores presentes, tio Carlos, Eduardo Moura, Carlinho Mecânico, Remon e Paulo Pinheiro, que acabou de se ausentar, mas que certamente vai me ouvir de algum lugar. Em primeiro lugar, eu queria tecer 2 comentários sobre o episódio das comissões e que eu não neguei a minha contrariedade de não ter ficado na Comissão de Saúde. E não nego, né? Não nego, e briguei pela Comissão de Saúde. E, nesse ano, procurei ler o máximo que eu pude, fiz cursos na Alerj e peguei exatamente o capítulo das comissões aqui do Regimento Interno, que diz o seguinte: comissões são órgãos técnicos constituídos pelos membros da Câmara Municipal em caráter permanente ou transitório e destinados a proceder estudos, realizar investigações e representar a Câmara Municipal, cabendo-lhes, em razão da matéria de sua competência, apresentar proposições, discutir e dar parecer, realizar audiências públicas, receber petições e reclamações, colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, e por aí vai. Então, eu não tenho dúvida que as pessoas que são mais adequadas para compor as comissões, uma das 23 comissões, são aquelas pessoas que estão mais afeitas aos problemas relacionados àquelas comissões, que vão poder, de maneira mais adequada, oferecer à população o seu conhecimento sobre os problemas oriundos daquela matéria. Mas eu entendo que aqui é uma casa política, né, que existem certos interesses que transcendem ao interesse da população. E, por isso, né, eu me coloquei em segunda opção na comissão de portadores de deficiência, direito da pessoa de deficiência, porque eu já estive nessa comissão e já tinha começado um trabalho ano passado referente às pessoas com deficiência. E, mais uma vez, eu também não fui colocado nessa comissão e acabei, por motivos políticos, né, e por listas que correram na mão dos vereadores, sendo colocado na comissão de abastecimento. Mas não me neguei a estarei lá junto com o vereador Bencardino e com a vereadora Jerominha, e procurarei aprender o melhor possível as funções de um vereador na Comissão de Abastecimento, Pesca e Consumo. Mas veja bem, ontem pela manhã eu estive num evento no Palácio Guanabara, em que o coordenador do Programa Estadual de Transplantes relatou a melhora do sistema de captação de órgãos. Aqui o Programa Estadual de Transplantes se destinou mais ou menos há 2 anos, quando ele foi implantado, e eu estava no momento que ele foi implantado. Eu não nego que houve realmente uma melhora, e fiquei muito satisfeito com os dados apresentados,
mas, ao mesmo tempo, trabalhando na área de transplantes, e nós fizemos uma comissão temporária de transplantes no ano passado, que procurou fazer exatamente o que se destina a uma comissão, que é fazer reuniões públicas, que é estudar o problema, que é propor soluções. E eu, como médico de transplantes, sou a pessoa mais indicada entre os vereadores, porque trabalho com transplantes, a entender esse problema. E posso lhe dizer que eu fiquei extremamente preocupado, porque o secretário de Saúde, que já tinha falado isso algumas vezes, que ia destinar uma verba específica para a formação de um hospital específico de transplantes, e uma vez seria no HTO, uma vez seria no Hospital de Ipanema, e todas as vezes essa notícia ela não tinha continuidade. E, ao mesmo tempo, eu, que trabalho no Hospital Pedro Ernesto, vejo o estado de total deterioração que existe no meu hospital. O Hospital Geral de Bom Sucesso, que já fez quase 3.000 transplantes, 2.000 e tantos transplantes, está numa situação gravíssima de pessoal e de material. Não tem lugar para internar e não tem médico suficiente para operar. O Hospital do Fundão, que já fez quase 800 transplantes, já fez transplante de fígado, já fez transplante de pulmão, já fez transplante de pâncreas, e fez mais de 800 transplantes de rim, está há 2 anos praticamente parado. E o Hospital dos Servidores do Estado, onde eu já trabalhei, que fez o primeiro transplante renal do Brasil, em 1964, há mais de 10 anos se arrasta e não há continuidade naquele trabalho que foi maravilhoso. Já houve mais de 100 pessoas, eu era um dos médicos que trabalhava no Hospital dos Servidores do Estado, há mais de 5 anos que o hospital faz pouquíssimos transplantes. Então, por que não investir nos hospitais que já têm uma estrutura, que já têm médicos, que já têm expertise, que já sabem como fazer o transplante, e investir num hospital novo, o Hospital Aloysio de Castro, não um hospital novo, não vai ser construído, mas um hospital que nunca fez, acho que fez 1 ou 2 transplantes de coração, mas fez de maneira isolada, nunca fez um programa de transplantes. Eu fiquei, presidente, e doutor Eduardo Moura, médico, doutor Ivanir de Mello e os outros médicos que têm mais capacidade de entender esse problema, eu fiquei extremamente preocupado. A notícia saiu ontem no Globo, Estado vai abrir centro para fazer transplantes, mas eu já tinha visto essa notícia pelo menos umas 2 vezes, como eu disse, no Hospital de Ipanema, no HTO, e agora realmente parece que a coisa, o Estado vai investir. Eu conheço a maioria dos médicos transplantadores, vi com surpresa um médico paulista com muita capacidade, mas que está sendo importado para transplantar aqui, quando nós temos vários médicos que são capazes de transplantar fígado aqui no Rio de Janeiro. Vi um outro médico que eu conheço há muito tempo também, que faz transplante de pâncreas e de rim, e aqui no Rio de Janeiro nós temos médicos que fazem transplante de pâncreas e rim. Então, o que eu acho, e que eu não tenho dúvida que vai acontecer, é que eles vão montar uma grande estrutura no Hospital Aloysio de Castro, vão contratar esses médicos a peso de ouro, vão contratar por organizações sociais outros médicos para fazer transplantes, enquanto os hospitais que já têm uma grande experiência, como o meu hospital, Pedro Ernesto, o Fundão, o Hospital da UFRJ, o Hospital dos Servidores do Estado, e, inclusive, do outro lado da Bahia, o Hospital Antônio Pedro, que tem grande experiência, estão de pires na mão pedindo dinheiro para que melhorem os seus índices de transplante e tratem daqueles pacientes que já foram transplantados e que precisam de tratamento imunossupressor durante o resto da vida. À noite, eu fui no Sindicato dos Médicos e ouvi relatos de pessoas que trabalham no Hospital Lourenço Jorge, no Hospital Carlos Chagas, no Hospital Miguel Couto. Ouvi relatos aterrorizantes do tipo de tratamento que os nossos munícipes estão recebendo nesses hospitais. Chega ao ponto, no Hospital Lourenço Jorge, por acaso, na sexta-feira,
me ligaram, né, que um rapaz numa saída de banco, tinha recebido um tiro, e no sindicato dos médicos havia um médico que relatou e disse a seguinte frase: por sorte, no Hospital Lourenço Jorge, na sexta-feira, que chegou um rapaz baleado, e eu conhecia, tinha um cirurgião que salvou a vida do rapaz, porque semana que vem não vai ter cirurgião de plantão no Hospital Lourenço Jorge. Então, isso tudo fecha, né, essa história, dizendo: quem melhor do que o médico que conhece essa situação para participar das comissões de saúde? Né? Eu fecho a minha fala de hoje deixando essa pergunta no ar. Será que os meus colegas não médicos têm o conhecimento que eu tenho a respeito desses assuntos? Como eu não tenho o conhecimento de outras comissões na qual eu fui colocado. Boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de iniciar minha fala pensando algumas ilações que foram feitas pelo nobre vereador Paulo Pinheiro. E a defesa que eu farei, ela não tem nenhum resquício do período monesco, como foi colocado aqui em relação ao prefeito, que eu suponho também tenha feito a defesa sem estar sendo levado pela razão que ele apresentou, mas eu queria fazer alguns comentários em relação ao que foi dito. Mesmo sem ter lido o seu documento, vou ousar fazer. Nesse ano de 2011, quando nós completamos agora 56 clínicas da família e várias aberturas de programas de saúde da família em diversos locais, inclusive eu posso falar, principalmente por estar sempre presente naquela área onde eu trabalho. Nós temos na Fazenda Botafogo um PSF, nós temos no Parque Acari, temos outro PSF, nós temos no Jorge Turco, agora bairro União, nós temos PSF, nós temos a Clínica da Família no Hospital de Acari, o Ronaldo Gazola. Então, quando eu venho acompanhando isso, sem contar o PAN Coelho Neto, que é o local onde eu trabalho, que lá também nós fazemos o atendimento básico, e eu fico, assim, um pouco intrigado, às vezes, como às vezes as pessoas ficam presas tão somente, e eu acredito que tenha sido tão somente por não ter observado o que eu vou colocar agora, em relação ao nobre vereador Paulo Pinheiro, de dizer que o PSF melhorou, ele reconheceu que melhorou em 2011, mas que a atenção secundária e terciária continua do mesmo jeito. Eu não acredito que esteja do mesmo jeito. E vou dizer por quê, e talvez até o que eu diga seja o óbvio. Se as pessoas não tinham onde ser atendidas anteriormente a 2011, e 2010, 2009, 2008, e vai por aí afora, se elas não tinham onde ser atendidas, elas iam para os hospitais. Agora, com a facilidade que nós temos através das clínicas da família, que se eu disser que está uma grande maravilha, eu estaria sendo leviano, e eu não sou, mas que nós precisamos melhorar, mas que já houve uma melhora, é inegável. E que, certamente, diminuiu o número de pessoas que chegam aos hospitais, é inegável também. Lógico que se o paciente chega com um quadro de uma neoplasia de próstata, eu acho que ele precisa ter um atendimento mais imediato, sim. Se ele chega na clínica da família e é detectado ou suspeita-se de um câncer, existe um nódulo na mama, ele vai precisar de um atendimento secundário, terciário, sim. Mas quantos casos que não são dessa ordem e que são atendidos agora e que não eram anteriormente? Então,
eu acho que esse ano que nós estamos iniciando, onde tudo leva a crer, inclusive pelo orçamento que a saúde está recebendo, nós teremos uma melhoria também nessas outras áreas. Eu acho que foi assodada a atitude do ministro, não dá para entender por que isso ocorreu, ou de repente até eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, eu talvez tenha até algumas suspeitas, mas com certeza isso não foi feito por acaso. Porque se esperasse mais um pouco e nós tivéssemos os números de 2011, talvez o resultado não fosse esse que foi divulgado agora recentemente. Um outro assunto que me traz, senhor presidente, é um requerimento de informações que eu estou encaminhando, requerendo à Secretaria Municipal de Transportes, SMT, informações referentes ao quantitativo de multas aplicadas aos ônibus municipais na cidade do Rio de Janeiro. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental e ao que dispõe a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, as informações pertinentes à Secretaria Municipal de Transporte, abaixo especificadas. 1. Quantas multas foram aplicadas aos ônibus após a resolução 2117, de 30 de junho de 2011, da SMTR? Qual o quantitativo de multas por empresas? Qual o quantitativo de multas por bairros? Qual a velocidade média apurada nas multas aplicadas? Qual foi o aumento percentual de multas com a aplicação da resolução 2117 de 2011? Porque se essas multas, nobre vereador Israel Atleta, estão sendo aplicadas, não está adiantando. Por enquanto, o que nós observamos é que os ônibus, com certeza, estão atingindo velocidades superiores àquela que a resolução 2117, que estabelece o limite de velocidade máxima para ônibus na forma que menciona, e diz o seguinte: considerando que incumbe ao órgão executivo de trânsito do município, no âmbito da sua circunscrição, regulamentar o trânsito de veículo, conforme dispõe o artigo 24, incisos 2 e 3 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando o que dispõe o artigo 61, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, considerando os estudos técnicos realizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego, considerando que a segurança viária é um atributo essencial para a boa gestão do trânsito da cidade, considerando finalmente a percepção de que há um excesso de velocidade dos ônibus em determinados horários e vias da cidade, resolve estabelecer velocidade máxima permitida de 50 km por hora nas vias da cidade para os ônibus e micro-ônibus, utilizados nos sistemas de transporte público de passageiros, de transporte público urbano local, de transporte escolar e de transporte de passageiros sob regime de fretamento, regulamentados pelo município do Rio de Janeiro, exceto nos locais onde houver regulamentação e sinalização de velocidade máxima inferior a esse limite. Exclui-se do artigo 1º as vias de trânsito rápido abaixo relacionadas, onde a velocidade máxima será dada em função da regulamentação e da devida sinalização de cada via. E aí são citadas as vias que eu vou me permitir não dizer aqui, mas a quem quiser, tiver interesse, pode ligar para o meu gabinete ou entrar no site www.eduardomoura.com.br, que com certeza nós teremos imenso prazer de dar essa resposta. Antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que em Curitiba foi elaborado um projeto que quer limitar a velocidade dos ônibus articulados, 2 articulados. A votação do projeto de lei que limita em 40 km por hora a velocidade dos veículos articulados e biarticulados nas vias do anel central de Curitiba, onde estava ontem na pauta da Câmara Municipal, foi adiada por 10 sessões, aproximadamente 2 semanas. A prorrogação foi solicitada pelo vereador Tito Zegli, do PDT, autor do projeto. E aí eles continuam com essa reportagem, mas o que eu acho estranho
é que lá em Curitiba também tem dificuldade para que a gente possa fazer algum tipo de trabalho que contrarie esse status quo, né, das empresas, relativo às empresas de ônibus. Interessante, eu pensei que fosse só aqui, porque aqui, se qualquer um dos senhores que estão assistindo agora procurarem algo sobre as empresas de ônibus, não vão achar nenhuma queixa, nada de errado, está tudo certo, está tudo bom. Eu sei que não sou voz isolada aqui, nem é meu intuito de ser voz isolada, porque tem outras pessoas que têm essa preocupação com a acidentalidade que os ônibus podem fazer as pessoas passarem. Um veículo grande e que às vezes não tem pessoas que têm uma capacitação feita com frequência para que eles respeitem a sinalização, respeitem o passageiro. Quantas e quantas vezes a gente passa e vê os pobres coitados, senhoras com a criança no colo, tentando pegar um ônibus e ele passa por fora e não para o veículo. Então, eu só estou querendo dizer, senhor, que aqui não é exceção. Em Curitiba também tem dificuldade para que sejam feitos trabalhos relativos ao cuidado que se deve ter com os passageiros, com o usuário dos ônibus, etc. Mas eu creio que isso é por acaso. Espero que seja por acaso, pelo menos. Porque, se for por acaso, tudo bem. Eu vou continuar atento a essa situação para que isso não continue ocorrendo. E vamos esperar o que a Secretaria Municipal de Transporte vai dizer em relação ao meu requerimento de informações. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, presentes nessa casa, os vereadores e vereadoras, também nossos visitantes e a imprensa também que está acompanhando, TV Câmara, que sempre está dando esse carinho para a gente, para todos os vereadores. Boa tarde. Primeiro momento, eu quero dizer para vocês que dificuldade, vocês não imaginam quando Paulo Pinheiro fala da educação como médico, e não precisa ser médico para saber as dificuldades que a gente enfrenta, né? Me fizeram uma entrevista, me perguntaram o que eu achava que o Rio de Janeiro precisava de presente. Eu falei assim: o Rio de Janeiro está doente. Essa foi a minha resposta. Então, acho assim, hoje existem várias preocupações. Hoje, desde o lado da criança, que é do adolescente, né, que hoje a gente se preocupa com o esporte para as crianças. Porque quando você dá uma condição para uma criança praticar esporte, significa que ele não só vai ter uma educação, como ele também vai ter uma chance de representar o Brasil, não só no estado, no município, mas no mundo. Porque a única forma de fazer a maior integração social é o esporte. E a criança, um dia ela vai chegar para ser um idoso também. E eu me vejo hoje como um incentivador do esporte, não mais como um campeão, mas como um incentivador. E eu procuro incentivar a prática de esporte para as crianças, como a integração social. E procuro fazer a minha parte. Mas nós sabemos que quando o cidadão chega para a terceira idade, ele enfrenta muitos problemas mesmo. Eu quero dizer a vocês que nesse orçamento meu de 2012, a maior parte eu coloquei para a terceira idade, porque eu sinto que a maior necessidade hoje ela é voltada para a terceira idade, porque às vezes nem o motorista ainda não para quando se vê um idoso no ponto. Eles acham que o idoso atrapalha de todas as formas. Então, acho que a gente tem que ter um carinho muito grande pelo idoso, não é? Porque, com certeza, nós vamos chegar lá. Quero agradecer também de coração as pessoas, os vereadores que votaram na minha comissão do idoso. Quero agradecer de coração, presidente Ivanir de Mello, porque eu acho que esse carinho, essa dedicação,
eu coloquei para trabalhar não só nos projetos na Câmara Municipal, no Legislativo do Rio de Janeiro, como ter uma responsabilidade de estar fiscalizando dentro do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Voltando a falar agora, comentando com a Andréa Gouveia Vieira, que eu estava falando sobre as ciclofaixas chamadas ciclovia. Que, por exemplo, em Uaíba, Campo Grande, foram colocadas as ciclofaixas nas calçadas, inclusive atrapalhando até as garagens de carro. A Nil Valqueire também aconteceu a mesma coisa. As ciclofaixas nas calçadas. Então, eu acho assim, ciclovia, no meu modo de pensar, quando eu lancei o projeto nas vias expressas, é exatamente para, quando se faz uma via expressa, fazer também junto uma ciclofaixa, uma ciclovia, numa condição que ela vem paralelo com a cerca dos carros, mas na mesma altura, no mesmo nível. Porque é uma coisa que fica perfeita e dá uma condição para o atleta poder desenvolver mais. Não só aquele que é profissional, que quer fazer seu treinamento, mas como meio de transporte para as pessoas que é da bicicleta. Nesse momento, eu quero encerrar minha fala agradecendo o carinho de vocês, todos dessa casa, que eu devo ficar aqui. Esse é meu último mês aqui nessa casa e eu tenho certeza que eu vou ter muita saudade do carinho de vocês, todos que faz parte desse grupo tão importante, que desde a imprensa, da TV Câmara, dos vereadores, do presidente, enfim, de todos que têm dado carinho para a gente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros presentes. Boa tarde a todos. Vamos lá, senhor presidente. Primeira coisa, eu queria dizer que as obras de alargamento da Estrada dos Bandeirantes, graças a Deus, foram retomadas. Tem mais ou menos uma semana. A empresa que entrou no lugar da empreiteira Canter, que abandonou a obra, é a empresa Andrade Gutierrez. Então, espero aqui que é uma grande empresa, bastante conhecida, e que ela realmente faça o que for possível para acelerar o término dessas obras que tanto está fazendo aquela população sofrer. Então, espero imensamente que possa ter uma ação imediata de todos os funcionários, de toda a Secretaria de Obras também, para que possa realmente terminar e concluir essa obra tão importante para aqueles moradores. Queria registrar que na segunda-feira houve uma reunião com os pais dos alunos da escola Frei Gaspar, a escola que foi interditada há 2 semanas com suspeita de desabamentos. Quer dizer, a Secretaria Municipal de Obras, a Rio Urbe, a Secretaria Municipal de Educação, todos eles têm ciência de que realmente a escola precisa de uma ação imediata. O que aconteceu na segunda-feira, onde a diretora recebeu por parte da Rio Urbe a informação de que a escola poderia ser reaberta. Então, ela reuniu os pais dos alunos e comunicou isso. Porém, não sei se ainda por os últimos acontecimentos, como aconteceu aqui no desabamento desses prédios, existe um grande temor por parte dos pais, entendendo que não viram o laudo assinado pela Rio Urbe e pela Defesa Civil Municipal, liberando a escola justamente para que pudesse ter o reinício de aulas. A reunião foi bastante tumultuada, inclusive chegou o Corpo de Bombeiro na ocasião, chegando lá dizendo que tinha uma notícia que a escola tinha 2 corpos soterrados, que crianças estavam, enfim, um caos geral. Essa reunião não acabou. Inclusive a professora Inesita, coordenadora da 7ª CRE, foi impedida de deixar a escola. Os pais fecharam a estrada do Rio Morto, chegou a polícia, enfim. O que eu peço ao prefeito Eduardo Paes, à secretária Cláudia Costin, secretário de Obras, o presidente da Rio Urbe, que agora na reunião de quinta-feira foi marcada uma nova reunião, que toda a prefeitura, os órgãos competentes da prefeitura, possam estar presentes nesta reunião, dando tranquilidade aos pais, porque as crianças já estão sem aulas, mas pior do que estar sem aula é colocar essas crianças para correrem algum risco. Eu tive a informação do presidente da Rio Urbe, que me garantiu
que não existe nenhum risco da escola desabar. Porém, é importante que isso aconteça mediante laudos dos engenheiros, mediante a defesa civil, para que os pais realmente possam deixar com que seus filhos possam ir para a escola tranquilos. Então, eu gostaria que, nessa reunião de quinta-feira, até nem estarei presente, porque aí cria-se aquela expectativa de que seria político, oportunista, mas tenho certeza que o subprefeito também, Tiago Mohamed, poderá estar presente, e aí sim, todas as autoridades competentes, responsáveis, estarão ali tranquilizando os pais, que é importante que a gente reinicie as aulas da Escola Municipal Frei Gaspar. Queria agora pedir aos nobres companheiros vereadores que fiquem atentos a um projeto que está chegando em nossa casa, que eu reputo aqui de grande importância. É o projeto 1260, de 2012, uma mensagem mandada pelo Executivo, que altera o caput do artigo 10 da Lei 3.282, que foi a lei que criou os conselhos tutelares em nossa cidade. É importantíssimo o que trata dessa alteração. Estou com um projeto aqui e simplesmente altera o artigo 10, aumentando a gratificação dos conselheiros tutelares. Todos nós já levantamos aqui que os conselheiros tutelares são responsáveis e são os garantidores do direito da criança e adolescente, são todos eles pessoas vocacionadas, pessoas que lutam para que as nossas crianças não sejam massacradas, muitas vezes por atos covardes, de tantas pessoas realmente que são maldosas com as nossas crianças. Então, já passou da hora, ainda bem que o prefeito Eduardo Paes, reconhecendo o secretário Rodrigo Betley, manda para cá. E o número, senhor presidente, não é um número fabuloso, porque mesmo com esse aumento, a nossa cidade ainda remunera os conselheiros tutelares bem aquém de outras cidades, mas já é um grande avanço. Nós estamos falando de um aumento que está indo de R$ 1.560, que é o que eles recebem hoje, e com a nossa votação aqui, por isso estou aqui pedindo o apoio dos vereadores, chegará a casa em regime de urgência, logo, logo, assim que as comissões realmente estiverem instaladas, que a gente possa votar. E o aumento seria para R$ 2.767. Gente, é importantíssimo que façamos isso, é um reconhecimento, e mais do que isso, além, claro, de estarmos aqui lutando constantemente para melhores condições de trabalho, porque também não adianta aumentar o salário do conselheiro tutelar, mas faltar o que é o principal, que é computador, papel, viaturas, telefone, fax, equipamentos, para que eles possam realmente desenvolver o trabalho da forma que todos nós esperamos. Então, aqui, faço apelo aos companheiros vereadores, que espero que até a outra semana possamos estar votando, que será um gesto desta casa de entender que os nossos conselheiros tutelares são realmente pessoas bastante capazes e precisam desse reconhecimento. E queria terminar a minha fala, e aí quero até externar, porque o nobre companheiro Israel Atleta me confidenciou que ele viu que eu não votei nele na comissão de idoso. Claro, expliquei a ele, porém eu acho que até ele não entendeu. Tenho por ele um carinho, um respeito muito grande. E quando vi que a votação já estava encaminhada e ele já estava garantido nesta comissão, votei no companheiro João Mendes Jesus, não por achar melhor ou pior, pelo contrário, porque o companheiro João Mendes Jesus já vinha fazendo um trabalho e entendi que, assim como o nobre companheiro Israel Atleta, o companheiro João Mendes Jesus também era uma pessoa que teria possibilidade do meu voto. Então, absolutamente não foi por não votar no Israel Atleta, enfim, quero aqui até me desculpar se Vossa Excelência entendeu que eu poderia estar desprestigiando, jamais, não foi a minha intenção, e quero aqui também agradecer os companheiros que votaram nas duas comissões, tanto da criança e do adolescente, como de prevenção às drogas, que me deram a oportunidade de continuar a trabalhar, de continuar a fazer do meu mandato, justamente com o compromisso que tem na causa da criança. Essas duas comissões são muito importantes, por isso agradeço aos companheiros que me honraram com o voto. Queria terminar a minha fala registrando apenas
aí vem justamente uma crítica. Não vou nem colocar aqui a questão da saúde, porque nobres companheiros médicos, assim como Vossa Excelência, doutor Ivani, que preside a sessão, todos nós sabemos que temos um problema na saúde, não só no município, como no estado do Rio de Janeiro. A colocação do ministro foi muito questionada pelo prefeito Eduardo Paes, colocando aí que são números defasados, que não levou em conta o ano de 2011. Isso sim é fato, não levou em conta o ano de 2011, mas levou em conta o ano de 2009, o ano de 2010, e se também levar em conta o ano de 2011, entenderemos que os números não serão tão ruins para o nosso município e para o nosso estado, mas ainda não está, com certeza, dentro da expectativa do cidadão e também dentro de, claro, de todos os esforços que nós temos que fazer com que a educação seja prioridade no nosso município, no nosso estado. Então, eu queria aqui dizer que ao ministro, os dados foram colocados, não foi de forma específica na cidade do Rio de Janeiro, foi uma pesquisa no Brasil inteiro, e o que eu peço exatamente, que haja, claro, uma nova pesquisa, e isso será feita, para que possamos mostrar que, apesar dos avanços, nós temos problemas muito sérios na saúde no nosso município. Desafio qualquer vereador desta casa ocupar essa tribuna e dizer que a saúde do nosso município não tem problemas sérios, porque aquele que fizer esse tipo de pronunciamento não está usando da verdade. E nós temos que dizer isso de forma muito clara. Melhorou? A atenção básica melhorou. Tínhamos 3%, hoje temos 30% com as clínicas da família. Isto é verdade e tem que ser dito. Mas que não temos pediatras, que nós não temos, por exemplo, as UPAs, como no caso da Cidade de Deus, não é um dia apenas, são várias vezes que a gente recebe comunicação no nosso gabinete que a UPA não tem pediatra. Temos problemas nas maternidades, isso eu fiz uma audiência pública aqui, ficou claro. Temos outros problemas que a gente pode apontar, mas eu queria aqui apenas já obedecendo como sempre, faço questão de estar sempre de acordo com o regimento, então eu encerro a minha fala, mas só queria dizer ao prefeito Eduardo Paes, para que ele não fique tão revoltado com o ministro, e que ele faça a parte dele, que assim poderemos estar aqui dando parabéns. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os companheiros, e vamos nessa luta em relação aos conselheiros tutelares. Vamos reconhecer, mais do que nunca, através da nossa votação aqui, espero que seja semana que vem, no aumento dos seus salários. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Jorge Braz, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, a direção dos trabalhos desta casa, como diria meu amigo Eliomar Coelho, o doutor Ivani de Mello, nobres vereadores presentes, tá? Foi um prazer e tal, os nobres vereadores, aqui doutor Eduardo, Israel, doutor Edson da Creatinina, meus camaradas, meus companheiros, e todos que estão nos ouvindo, de repente, seus gabinetes, a todos os funcionários. Estou aprendendo com o Eliomar Coelho. Eu queria, nobre presidente, fazer algo que os senhores sabem que eu faço muito pouco nessa casa, e a minha luta normalmente não é pela classe A, B, C, D, especificamente, é bem verdade que eu sou um bispo evangélico, todo mundo sabe, eu falo isso toda vez que venho aqui, mas a minha luta não é essa. A minha luta é pelo respeito às liberdades em geral. É isto que eu defendo. Todo tipo de liberdade. E essa liberdade, normalmente, ela traz direitos, mas também traz deveres. Infelizmente, as pessoas nem sempre sabem conviver com isso. É difícil, né? Quando a pessoa, digamos assim, está por cima ou se julga por cima, ela trata de um jeito, ela age de uma maneira, de uma forma. E quando ela se julga por baixo, aos olhos humanos,
infelizmente o mundo vive em função de posições, elas agem de outra forma, de outra maneira. E isso me deixa triste. Nós temos direitos, temos liberdades, entendeu? De ir e vir. E lógico, traz às vezes consequências. Nós temos direitos, temos liberdade de expressão. As pessoas nem sempre usam isso para o bem, infelizmente. Mas, ossos do ofício, nós temos a liberdade religiosa, eu luto por isso. Nós temos a liberdade religiosa no papel e, na verdade, no dia a dia não a temos. Esta é a minha grande luta. Precisamos tê-la. Nós não podemos ter uma religião dominante a despeito da vontade das pessoas, mesmo que seja da minoria. E a tão falada liberdade de imprensa, isso é muito importante. Um país que não tem liberdade de imprensa, seu povo certamente será fragelado, mais cedo ou mais tarde. E o nosso país tem tido essa liberdade tão questionada pela mídia. E nós vemos, senhor presidente, a nossa, ainda por enquanto, principal rede televisiva no nosso país, Rede Globo, usando essa liberdade de imprensa tão mesquinhamente. Mas o povo está percebendo isto. Eu não sou do PRB, não é a minha legenda, eu sou hoje do PMDB, já fui de outros partidos, inclusive do próprio MDB, já fui anteriormente, não sou do PRB, mas eu sou do grupo ao qual o ex-senador, na verdade ainda senador, já porque pode voltar a hora que quiser, Marcelo Crivella, que é do grupo a qual eu pertenço, faz parte. E eu não poderia me furtar disto. Cada vez que eu assisto uma reportagem e vejo a Rede Globo com uma conotação totalmente discriminatória, de tal maneira que a pessoa, por mais leiga que seja, percebe. A gente pega uma matéria onde diz assim, culto no Planalto, chamando a posse do senador só porque ele é um bispo evangélico, logicamente não lê pela cartilha da Globo, e está escrito lá, culto evangélico. Por quê? Só porque ele se referiu na sua fala, ele se referiu em Deus, uma vez ou duas, genericamente. A Rede Globo usou a sua mídia para tentar denegrir a imagem dos evangélicos, e é isso que ela faz. Ela não faz com o senador Crivella, ela não faz com o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, ela faz com todos os evangélicos. Será que se o ministro fosse católico, ela faria isso? Missa no Planalto? Se o ministro fosse espírita, ela colocaria sessão espírita no Planalto? Será que ela, se o ministro fosse muçulmano ou coisa parecida, a Rede Globo colocaria a religião em primeiro lugar do seu ministro, a despeito de ter de engolir que ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa formada, uma pessoa que foi primeiro tenente do Exército, uma pessoa que é engenheiro, é professor de engenharia, uma pessoa que tem mostrado a sua capacidade. Afinal, ele é senador já há 9 anos. E a Rede Globo usando de mesquinharia em todos os sentidos, de todas as formas, para denegrir não a imagem do senador, mas a imagem dos evangélicos. Será que é por medo
por picuinha, e a tão liberdade, a tão sonhada liberdade de imprensa é jogada fora quando se discrimina, só porque um ministro, né, que é evangélico e que não reza na cartilha da Globo, assume, não é dependente dela, é uma pessoa idônea, pessoa que ninguém ouviu falar um ai do nome dele nesses 9 anos, e ela tenta denegrir tão somente pela sua, né, digamos, né, religião, que a Rede Globo não gosta e que não segue o que ela faz, não segue na sua cartilha. E fala, né, a Rede Globo, sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que o coordenador nacional político da igreja é o deputado Vitor Paulo, e fala lá um monte de besteira. Quer dizer que não é verdade, que ela não sabe, ela fala um monte de coisa que ela não sabe. Agora, eu gostaria de deixar registrada a minha indignação. É bem verdade que poucos falam, né, sobre a Rede Globo, até porque a maioria tem medo. Eu pouco estou ligando, pouco estou me lixando para a Rede Globo. Nós precisamos de não vivermos sobre o domínio, sobre a escravidão, sobre a mão de ferro de um jornalista, de uma empresa, de uma imprensa, que não bom, marrom de repente de lama, todos sabemos, e fica querendo dar direções, apontando quem pode, quem não pode, quem deve ou não deve. Vereador Bispo Jorge Braz, eu posso pedir uma parte, um minutinho, por gentileza? Tá, só para endossar as suas palavras, porque é de forma ridícula o que a Globo tem feito com nós, evangélicos. A perseguição é nítida. E nós sabemos que isso se deve simplesmente a um motivo: a emissora Rede Record de televisão. Na pasta agora do ministro, nessa pasta do Ministério de Pesca e Aquicultura, nós tínhamos um advogado e também deputado federal, que é o Luiz Sérgio. Ou seja, o que ele entende de pesca? Absolutamente nada. Ninguém nasce sabendo. O senhor, ou melhor, Vossa Excelência já foi vereador desta casa, retornou, mas antes disso o senhor nunca foi um vereador. Antes do seu primeiro mandato, o senhor nunca tinha sido vereador. Assim também como eu, nesse primeiro mandato. Hoje eu estou como vereadora. Então ninguém nasce sabendo. A presidenta da República, ela nunca foi presidenta, foi eleita há pouco tempo. O que nós temos aqui que colocar em evidência, verdade o desejo que as pessoas têm no coração de querer ajudar o próximo. E isso, o nosso ministro Crivella, Marcelo Crivella, tem. Como ele mesmo disse, pode ser que eu não tenha aprendido a colocar uma minhoca no anzol, mas uma coisa eu aprendi: a amar ao próximo. E isso eu acho que é fundamental em qualquer local. Então eu quero aqui parabenizá-lo, até porque essas palavras que o senhor tem falado é de extrema importância, não só para o Partido Republicano Brasileiro, também sei que o senhor não faz parte, Vossa Excelência é do PMDB, mas o mais importante disso é a sua sensibilidade de estar aqui, neste momento, falando exatamente de um ministro muito conceituado no estado do Rio de Janeiro. É o quinto, ele foi o quinto no ranking dos senadores melhores do Brasil, isso pela revista Veja, que também pertence às organizações. Roberto Marinho. Então, quero aqui colocar as minhas palavras e parabenizar exatamente todo o seu relato, todo o seu testemunho, todos os seus discursos em prol do nosso ministro Marcelo Crivella. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Antônia. Solicito concluir. Estou já concluindo, senhor presidente.
fechando dizendo o seguinte, vereadora Tânia, o que deve matar mais a Rede Globo e tantos outros é que tantos dariam talvez um braço, uma perna para ser ministro. O senador Crivella, quando a presidente, né, o procurou para que ele fosse o ministro, ele disse, presidente, eu não, coloca o fulano, ele indicou um outro deputado que entende de pesca, Flávio não sei o quê, eu não lembro, Flávio alguma coisa lá, que é outro do PRB. Tá bom, deu para o PRB, não seja eu o senador, seja esse deputado Flávio, segundo o nome dele eu não lembro, que entende de pesca, coloque ele. E a presidente falou, Crivella, eu quero você. E ainda assim ele falou não, e a presidente teve de recorrer, né, a uma outra pessoa, não quero dizer o nome, não estou autorizado aqui para isso, para convencer o Crivella a ser ministro. Ele não queria. Por isso é de Deus, vai dar certo, vai arrebentar no final, né, vai dar tudo certo. Tantos dão uma parte do corpo para isso, e ele não gostaria. Por isso, Deus será com ele. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência, mas teríamos de deixar isso aqui registrado. Até a próxima. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, ouvia com muita atenção as palavras do nobre vereador Braz, também da vereadora Tânia Bastos, com seu à parte. E é claro que quando o vereador dizia que nenhuma religião pode ser discriminada, eu também comungo do mesmo ideal, não somente a religião, mas qualquer tipo de discriminação será sempre combatida por esta vereadora. Eu não vou entrar no mérito, nomeação do ministro Marcelo Crivella, senador pelo Rio de Janeiro, um excelente senador. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é certa, eu acho que o ministro ter a humildade de indicar uma outra pessoa que ele entendia, mais conhecedora do assunto pesca, já demonstra a sua humildade. E um ministro ou qualquer administrador público, gestor público, ele, mesmo não conhecendo do assunto, e isso acontece com a maior frequência, nós vemos engenheiros ou médicos ocupando funções totalmente opostas à sua formação e acabam sendo bons gestores. Eu acho que o mais importante é o gestor se cercar de uma assessoria técnica conhecedora no assunto. Ele está ali mais até numa função política, e nós também sabemos que a nossa presidente, Dilma Rousseff, o colocou ali também como uma forma de agregar a sua base. E isto faz parte da política, não há nada a ser contestado. Mas o que me traz a esta tribuna, senhor presidente, é um assunto que eu acho muitos cariocas vivem no seu dia a dia. Eu fui sempre uma das maiores defensoras da nossa Guarda Municipal, até porque quando fui administradora de Copacabana e Leme, eu tive um contato muito próximo com a Guarda, foram grandes parceiros meus nas minhas ações, no meu trabalho em benefício do bairro. Então, sempre fui uma defensora permanente da Guarda Municipal. Mas confesso aos senhores que ultimamente eu tenho me decepcionado um pouco, sim. Eu tenho me decepcionado porque eu vejo a nossa Guarda Municipal agindo muitas vezes de uma forma muito truculenta em relação à população do nosso município, multando sem a menor piedade. Eu já vi um sujeito dentro de um automóvel
e o guarda esperando alguém na porta de um prédio, e o guarda chegar e criar um caso e dizer, se não sair em 2 minutos eu vou te multar assim, isto num domingo de manhã. Então, acho que essa indústria de multas que aí se instalou, eu acho que eu diria, abusiva. Ainda no domingo de manhã, eu moro no Flamengo, aliás, diga-se de passagem, um bairro totalmente abandonado, abandonado, limpeza pública péssima, a nossa Conlurb, que já foi a prestadora de serviços mais bem avaliada da nossa cidade do Rio de Janeiro, a sua qualidade caiu muito. Nós hoje temos uma cidade muito suja e largada. Antes de ir para o meu Flamengo, eu quero aqui dizer aos senhores que eu acho que esta rua aqui, Alcino Guanabara e Álvaro Alvim, talvez seja uma das ruas mais sujas da cidade, imundas da cidade do Rio de Janeiro. Ainda na semana passada, confesso aos senhores, que pensei que ia ser vítima de uma ratazana. Até cheguei a imaginar, eu que, quando posso, assisto a novela Fina Estampa, achei que a Tereza Cristina tinha trazido aquelas ratazanas todas que ela resolveu colocar na casa da Griselda, não é? No dia do casamento da filha. Eu achei que aquela mala de ratazanas veio parar aqui na rua Álvaro Alvim, porque da saída da Câmara até a esquina, eu vi pelo menos 3 ratazanas. E eu que tenho pavor de rato, imaginem os senhores. Então, a nossa cidade, infelizmente, está abandonada. E o bairro do Flamengo vive isso, sim. População de rua é um horror. Nós temos a Igreja da Santíssima Trindade na Rua Senador Vergueiro. Os fundos da igreja, olhem, é realmente deplorável. Eu, a todo momento, aciono a Secretaria de Assistência Social, tentando dar solução à questão, mas essa população em situação de rua vai embora hoje, no dia seguinte volta todo mundo. E são pessoas que assustam, sim. São pessoas, ainda há poucos dias atrás, uma senhora que mora na Avenida Oswaldo Cruz, quase foi vítima de uma dessas pessoas que estava ali, deitada no chão. Eles chegam a cozinhar no meio da rua. É realmente deplorável a situação que hoje vive o bairro do Flamengo. Em frente à agência do Banco do Brasil, tem um mendigo, coitado, que ele parece que já fixou residência ali, porque está todos os dias ali largado, abandonado. E a gente lamenta muito que as coisas continuem acontecendo desta forma. Mas eu falava na Guarda Municipal e acabei desviando para a Conlurb, para a questão da população de rua, porque todos esses problemas, infelizmente, atingem o bairro do Flamengo. O aterro está imundo, não se faz nada, tudo abandonado. As quadras, há algum tempo atrás, estive com o secretário de conservação da cidade, o secretário Carlos Osório, aliás, uma pessoa finíssima, uma pessoa educadíssima, me recebeu muito bem. Algumas providências foram tomadas em relação às quadras, na questão da manutenção, mas, infelizmente, já está tudo praticamente na mesma. Mas, quando eu falava na Guarda Municipal, eu quero dizer aos senhores que, no domingo de manhã, eu fui até a minha varanda, olhando para a rua onde moro, e vi um guarda municipal, imaginem os senhores, às 8h40 da manhã, multando, rebocando, e as pessoas que estavam na igreja da Santíssima Trindade, assistindo à missa, todo mundo correndo, possivelmente avisados, porque hoje nós temos um problema muito sério no Flamengo. A Rua Senador Vergueiro, ela é obras de ponta a ponta, obras da SEG. Primeiro foi a Light, que abriu inúmeros buracos, até tapar todos aqueles buracos foi um problema. Agora a SEG. Eu não entendo porque que a SEG tem que abrir aquela buraqueira toda, ao invés de abrir, concluir a obra e depois abrir um outro pedaço. Então as pessoas são obrigadas a estacionar naquelas ruas menores, nas ruas de acesso mesmo ao bairro.
e fica uma confusão. Na porta da garagem da gente, muitas vezes, tem veículo estacionado, mas eu até confesso aos senhores que procuro ser tolerante, porque sinto que é necessidade. Eu não estou aqui absolutamente pregando a desobediência às leis, acho que as leis do trânsito têm que ser rigorosamente cumpridas, sim, mas, minha gente, domingo de manhã, 8h30, as pessoas ainda dormindo, e já está lá o guarda rebocando, às vezes até em situações que não havia necessidade de reboque, não havia necessidade de multa, era apenas conversar com o dono do automóvel, conversar com o porteiro. E então eu faço aqui um apelo, sim, à Guarda Municipal, que cumpra com o seu papel, mas que, pelo amor de Deus, pare de exagerar. Logo depois foi me dito, mas eles têm que apresentar serviço, porque se eles não multarem, não tiverem um número que a Superintendência da Guarda Municipal exige, de multas, esses guardas municipais acabam sendo remanejados para a Zona Oeste, para lugares muito mais distantes. Então, o negócio é multar. A indústria da multa, infelizmente, das multas, infelizmente, está prevalecendo na nossa cidade. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão está suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado a parte destinada ao grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1579 de 2012, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial composta por 5 membros, com a finalidade de acompanhar a Conferência Rio+20 no âmbito do município do Rio de Janeiro, com prazo de funcionamento até o final desta sessão legislativa. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1580 de 2012, do vereador Dr. Edson da Creatinina. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial de 5 membros, com prazo de funcionamento até o término da presente sessão legislativa, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, com a finalidade de acompanhar a situação das doações e transplantes de órgãos e tecidos no âmbito do município do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam como estão. Aprovado. Requerimento número 1581 de 2012, de autoria do vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno desta Casa de Leis, a constituição de uma comissão especial, composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término dessa sessão legislativa. A finalidade é de acompanhar a execução dos programas Pró-Saneamento e Saneamento para Todos e os atos relativos aos serviços de tratamento, coleta e ampliação da rede de esgoto, todos da Zona Oeste, através da concessão deste serviço à iniciativa privada. Contrato de interdependência entre o Estado e o município, regulado pela Fundação Instituto Águas do município do Rio de Janeiro, Rio Águas, feita pelo Poder Público Municipal, considerando-se as ações relativas à área de planejamento 5 e ainda a aplicação dos convênios em execução firmados pelo Governo do Estado e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. A assessoria do vereador Caiado, por favor, faz uma letra um pouco maior a próxima vez. Requerimento número 1582 de 2012. Requer a mesa diretora, na forma de regimental, a constituição de uma comissão especial a ser composta por 5 membros para até o término da sessão legislativa, acompanhar as intervenções relativas às obras e equipamentos para a construção e implantação dos corredores expressos Transcarioca e Transoeste, bem como os decorrentes processos de desapropriação previstos especialmente no Decreto 31567 de 2009, de autoria do vereador Carlos Caiado. Os vereadores concordam com como estão. Aprovado.
Requerimento número 1583 de 2012. Requer a mesa diretora, com fulcro no regimento interno da Casa de Leis, a constituição da comissão especial a ser composta por 5 membros, com prazo de funcionamento até o término da sessão legislativa, com a finalidade de dar prosseguimento ao acompanhamento dos atos que vêm sendo praticados através dos poderes públicos e privados, relativos à organização e preparativos da Copa do Mundo de Futebol 2014, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, que serão realizados no Brasil, analisando seus desdobramentos, assim como os efeitos deste junto à população da cidade do Rio de Janeiro, de autoria também do vereador Carlos Caiado. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1585 de 2012, de autoria do vereador Raimon. Requer a mesa diretora, com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do regimento interno, que seja constituída comissão especial composta de 5 membros até o término da presente sessão legislativa, para acompanhar, estudar e analisar a situação de população adulta em situação de rua. Os vereadores concordam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1586 de 2012, de autoria do vereador Raimon. Requer a mesa diretora, com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do regimento interno, que seja constituída a comissão especial composta de 5 membros, até o término da sessão legislativa, para acompanhar, estudar, analisar a questão de habitação e direito de moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1577 de 2012, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à professora Lia Ciomar Macedo de Faria. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1578 de 2012, de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Getúlio de Jesus Mapa. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria, hoje já temos a possibilidade de votar, né, com a composição das comissões. Queria fazer um apelo aos companheiros que a gente pudesse votar, até porque tem vetos, e pelo que eu estou vendo aqui, se a gente for votar os vetos, a sessão vai cair. Então, eu gostaria de pedir aí verificação de quórum, justamente para que os companheiros que estão em seus gabinetes pudessem descer, para que a gente pudesse ter a oportunidade de dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Vereador, o senhor pediu verificação de quórum, é isso? Solicitada a verificação de quórum pelo nome do vereador Tio Carlos. Os painéis estão liberados. Eu solicito aos vereadores que registrem as suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presentes 16 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.